A mulher mais produtiva, mais criativa e mais inteira que você já foi na sua vida profissional pode ter nascido no dia em que você se tornou mãe, não antes, depois. E eu sei que isso contradiz muito do que o mercado ensinou, que a maternidade é pausa, que é desvio, que é o momento em que a mulher perde terreno, perde velocidade, perde o fio da própria história. Mas e se a ciência, a psicologia profunda e a experiência real de mulheres extraordinárias dissessem o contrário? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no Vai Pela Sombra. E hoje tem um significado muito especial para mim, pra gente, porque a pessoa que abre esse espaço comigo acabou de viver na pele exatamente o que a gente vai falar. A Cami estava de licença maternidade e agora ela volta. Cami, você fez muita falta para mim, para esse espaço, e eu fico muito feliz e emocionada em ter você de volta, diferente, mas você aqui comigo. Bem-vinda à casa do Vai Pela Sombra, bem-vinda de volta. E o retorno da Cami não poderia ser com um tema mais propício, porque hoje a gente vai falar sobre o que ninguém fala sobre maternidade e carreira. Não é o lado bonito, não o lado difícil, mas um lado verdadeiro. O que que muda numa mulher quando ela se torna mãe? O que que o corpo paga quando ela tenta sustentar tudo? O que que acontece com a ambição, com o propósito, com a identidade, com os valores? Por que que tantas mulheres, depois de vivenciar a matrescência, sentem que a carreira que tinham não cabe mais em quem se tornaram? E, para aprofundar nesse tema, a gente recebe duas mulheres que construíram algo raro, carreiras extraordinárias, com sentido, com significado, maternidade presente e a coragem de viver num estado de honestidade que não finge que isso se constrói de forma fácil. A Fer é nutricionista, especialista em longevidade e estilo de vida. Ela é mãe da Antônia e da Valentina. E o que diferencia o trabalho da Fer não é o que ela é capaz de proporcionar ao seu corpo, mas a forma como ela olha e honra esse corpo como entidade viva que carrega a mulher ao longo da vida dela. Para Fer, o corpo não é um problema a ser resolvido, mas ela é aquilo que carrega uma mulher pela vida que ela quer viver. E a Milena é uma mentora de comportamento humano e aceleração de negócios. Ela é mãe da Maitê e da Olivia. E quem chega até a Milena procurando uma estratégia, encontra, além disso, algo que talvez não esperava. Uma pessoa com alma que ajuda outras mulheres a encontrarem a delas. A Mi ama filosofia, vive filosofia no trabalho, nas relações, e ela é capaz de fazer perguntas que nos levam a refletir de forma que nenhum framework de negócios faz. E juntas, essas potências fundaram o Portal Ela. É um espaço de saúde, de vitalidade, de autoconhecimento, de desenvolvimento profissional, onde tudo isso é vivido de forma integrada. Se você quiser saber mais, acesse ela com dois L's.com.br. Fer, Mi, é uma honra ter vocês aqui com a gente no Vai Pela Sombra. E antes da gente começar, se você está ouvindo isso e sente que quer ir mais fundo nesse tema, ter encontros ao vivo comigo e com a Cami e fazer parte de uma comunidade que não tem medo de ir onde dói, a comunidade do Vai Pela Sombra está aberta para você. O link está no nosso Instagram, @vaipelassombra.podcast. Entra lá, a gente te espera, porque as perguntas que a gente vai fazer hoje, elas não têm resposta fácil, mas precisam ser feitas. Vamos começar? Gente, eu queria começar, assim, olhando para a cara de vocês, explicar de onde me veio a coragem de convidar vocês para vir para cá. Eu escuto muito de pessoas, porque o mundo online, ele é uma comunidade, né? E como a gente trabalha com qualidade de vida, eu acho que é a mesma comunidade. Então, muitas pessoas me trazem vocês como modelo de vida, de admiração, de carinho e sinal de coragem. Então tem 2 imagens muito que para mim eu vejo como um símbolo de muita liberdade e vida com significado, que as pessoas sempre falam: "Eu quero chegar ao ponto de ter um trabalho que me brilhe os olhos, mas que eu consiga levar às vezes meus filhos para a escola, ou se minha filha gostar de balé, eu quero poder viver um pouquinho isso, e ao mesmo tempo eu quero ter um período durante a semana que eu vou fazer uma yoga, que eu vou fazer uma cerâmica, que eu vou estar na praia". Então, a imagem do chinelinho da Milena antes da aula de yoga, ou a imagem da Fer com o mar sendo o quintal dela, elas representam o lar de muitas mulheres hoje que são mães. E eu sei que por trás daquela imagem tem anos de escolha, tem anos de aposta, de renúncia, de reflexão.
e que mesmo hoje que isso é possível ser vivido, eu imagino que é uma escolha viver isso, que ela traz consequências. E eu não sei por quê, por isso que vocês estão aqui, eu associo muito essas mulheres que vocês se tornaram hoje, que muitas mulheres querem se tornar, a vocês terem aceitado os convites da vida para serem transformadas. Eu não sei, eu não conheço vocês na intimidade, apesar de que a Feira eu conheço desde 2020, a Milena desde 2021. Eu não conheço o bastidor da vida de vocês. Mas eu fico com a sensação que vocês recebem a carta da vida, vocês não guardam na gaveta e vocês se permitem ser transformadas pelas experiências. E como são mães de 2 mulheres, eu imagino que vocês também se permitiram ser muito transformadas, tanto com a chegada de Antônia, Maitê, Olívia, Valentina, que vocês fazem dos eventos do cotidiano jornadas de transformação. E que o que talvez as pessoas consigam ver e pensar: "Uau, eu quero isso", na verdade é o fruto de muito sim, de muito não, de muita abertura, de muito luto. E aí eu queria saber essas histórias por trás, né, porque vocês são vistas como 2 referências hoje, junto com a Ajuda no Nubank, como referências de mulheres mães realizadas e que a vida parece ter sentido. Parece que tem algo de alma, algo de brilho no olho. Então eu queria conhecer as histórias de bastidores, porque eu acho que elas vão ser muito importantes para mim e para Cami, que estamos começando essa vida, e também para as mulheres. Tem algumas que talvez sejam mães há tanto tempo quanto vocês, mas não conhecem as travessias necessárias, né. Então para mim é uma alegria muito grande estar com a Cami, que está voltando para casa. Amiga, eu senti muito a tua falta, muito a tua falta. O Vai Pela Sombra, ele é algo de mãe e mãe, então sem você não era tão legal. E a honra de receber a Mi e a Feira aqui, que são também para mim, eu falo isso para as pessoas, para mim elas também são referências. Eu acho tão legal quando as nossas referências são mulheres, eu acho tão revolucionário quando a gente admira e apoia mulheres, porque muitas vezes, né, a nossa referência foram homens ou viver como homens. Então, bem-vindas, e agora a palavra é toda de vocês. Ai, eu já estou emocionada. Que lindo! Eu queria agradecer, é uma honra para a gente estar aqui, acho que falar desse tema é uma delícia, é um tema que eu e a Fê, na nossa intimidade, na nossa amizade, porque a gente trabalha juntas, mas também somos muito amigas, a gente fala muito sobre maternidade, é muito forte na nossa vida, é muito presente, e acho que para nós duas, também junto ali do casamento, a nossa grande oportunidade, né, Fê, de se desenvolver como mulher, como pessoa. Para mim, a maternidade foi um marco, foi provavelmente a maior transição na minha vida. Transição, e assim, eu falo que foi minha grande experiência espiritual, né, as pessoas falam que elas têm um momento de iluminação, de alta consciência, geralmente isso acontece num retiro, num lugar muito especial. A maternidade para mim foi isso, e não foi bonitinho, cor-de-rosa, pelo contrário, foi aquela experiência espiritual que derruba, assim, que mexe muito nas entranhas. Foi muito, muito difícil o começo, foi um golpe, foi um luto, foi muitas coisas que a gente vai falar aqui, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu me sentia muito solitária, né, eu olhava aquelas mães, nossa, lindas, perfeitas, amando aquilo tudo e vibrando, e eu não tinha ouvido falar que podia ser assim, que podia ser difícil, que podia ser estranho, que podia ser tudo que ninguém falava sobre. Então gosto também muito de falar sobre isso, e acho que no fim é uma grande oportunidade, né, sempre que a gente aceita, como a Thay falou, as cartas que a vida nos traz e a gente tem a coragem de encarar, a gente sai de alguma forma transformada para melhor. Então, super obrigada por trazer esse tema para a gente poder falar disso, falar um pouco também de trabalho, como fica, né, a Camila voltando agora. Quero saber. Conciliar, é pessoal, isso é pessoal, mas a gente vai falar, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu também, meninas, assim, compartilho da alegria que a Mi trouxe de estar aqui, da gente poder conversar, né, a gente tem uma relação de admiração mútua já há alguns anos, então saibam também que isso é da nossa parte também. Eu amo esse tema também de maternidade, porque até hoje, assim, né, eu e a Mi, a gente troca bastante, a idade das nossas filhas é bem diferente, né, eu tô passando pela adolescência das minhas filhas, e eu tô amando ser mãe de adolescente, é muito especial, e eu acho que
Foi muito lindo te ouvir, porque às vezes a gente não vê, né, quando a gente tá dentro, e talvez seja isso mesmo. Existem os desafios, né, a própria adolescência, não tô aqui falando que é tudo perfeito, mas a gente saber olhar esses desafios da maternidade como de outras partes da vida, como uma grande oportunidade, né, de fortalecimento de vínculos, aprofundamento, crescimento pessoal, crescimento, né, como assim no mundo, assim, uma coisa mais ampla, aí a gente transforma o que pode ser difícil em algo mais leve. Então, eu acho que a gente tem sim essa postura, eu vejo isso muito na Mi, e graças a Deus hoje eu consigo validar também, né, esse olhar em mim, que é tão difícil, né, a gente olhar o que a gente consegue fazer de bom, e acho que a maturidade traz um pouco isso. Então, eu acho que sim, ver a maternidade também como uma grande oportunidade é o que transforma isso, que nem sempre é fácil, né, pelo contrário, são muitos desafios desde o começo das diferentes etapas, mas pode ser sim, assim, a gente sabe que a maternidade é linda, mas ela pode também ser leve. Legal. E eu queria saber, meninas, eu estou voltando agora para o mercado de trabalho, né? Fiquei 6 meses de licença maternidade e a sensação que eu tenho, por mais que voltei com os atendimentos, voltei com os pacientes, com o podcast, mas existe uma sensação de estranhamento, assim, parece que a gente fica meio que num limbo e se questionando sobre várias coisas, né? Sobre o formato do trabalho. Eu sei que tem muita gente que se pergunta se quer continuar, que às vezes acontece até uma transição de carreira, né? Eu queria saber, no que vocês se sentirem confortáveis de compartilhar, como é que foi esse momento para vocês ali no imediato, ali logo depois que vocês saíram da licença maternidade, se tiveram, né, licença maternidade, mas logo depois, como que foi esse momento de voltar para o mercado de trabalho? O que começou a fervilhar? O que vocês sentiram que mudou emocionalmente, inclusive, assim, o que vocês se sentirem confortáveis de compartilhar? Bom, a minha maternidade já faz um tempo, né, meninas? Minha filha mais velha vai fazer a minha primeira maternidade, né? Minha filha mais velha vai fazer 17 anos. Assim, pra mim, e como autônoma, eu acho que isso também muda bastante, né? A gente ser autônoma tem uma liberdade de agenda, então tem um lado bom que tu controla a tua agenda, mas também tem um outro lado que tu não tem a segurança, tu não tem a estabilidade. Então também começa a dar aquela necessidade de voltar, né? E encontrar esse equilíbrio é muito importante. Eu não sei dizer se eu encontrei na época, porque eu tinha pouquíssima rede de apoio, eu morava em São Paulo, então minha sogra mal ficava por lá, minha mãe não estava lá, minha irmã, né? Então assim, poucas amigas com filhos, isso fez sentir muita falta também. Então eu não tinha muita escolha, assim, era eu e ela, e querendo voltar com os atendimentos com os pacientes. Então eu lembro de ter uma crise muito grande, assim, de ai, o que eu quero, né? E eu queria um pouco de tudo. Mas a culpa foi o que mais, assim, eu gostaria de, se eu pudesse voltar e saber trabalhar melhor essa emoção, é algo que eu teria focado mais, porque tudo tinha culpa. Se eu ficava muito com ela, eu ficava culpada de não estar retomando com os meus pacientes, que precisavam de uma continuidade, que muitas vezes me cobravam isso também, e eu absorvia, né, ao invés de ter uma barreira ali do que eu considerava que eu podia fazer ou não. Então, absorvia muito isso, e o contrário mais ainda, né? Então, eu ia atender, nossa, e na época eu atendia longe da minha casa, atendia em 4 lugares, eu estava em São Paulo há pouco tempo, assim, então também teve, para mim, esse desafio da minha ascensão, de começar a ter uma agenda que eu lutei muito para começar a rodar, e quando ela começou eu engravidei. Então foi difícil também lidar com isso, porque eu tinha a sensação que eu não podia também estacionar muito tempo, porque eu estava começando numa cidade nova, todo esse trabalho que eu tinha feito, né, de conquistar pacientes, eu tinha feito em Floripa e fui embora. Então eu estava começando lá. Então tudo isso foi bem desafiador, mas eu fui indo devagarzinho, assim, e graças a Deus eu lembro, assim, do dia que isso até depois, assim, que eu já tinha as 2 e meu marido viajava bastante também, então também tinha esse agravante. E eu lembro que eu estava super explosiva e que eu parei e falei assim: "O que mais importa para mim? O que mais importa para mim nesse momento, ser uma boa mãe, uma mãe presente, uma mãe calma". E eu sinto vários momentos, assim, da minha vida de uma escolha de virar a chave, assim, sabe? E recentemente tive até uma, assim, é muito engraçado. Para mim as coisas funcionam assim, foi como a minha mudança, parece que veio e aí não tem mais volta. E eu acho que eu tive, assim, muito forte isso. Então essa é a minha escolha, então tá bom. Então isso vai ser minha prioridade. E ali
eu fui sempre priorizando o cuidado com elas, de estar em casa para almoçar, às vezes muito louca, né, almoçando e tentando pensar e claro, porque a gente também não consegue equilibrar esses pratos, né, de forma perfeita, vai fazendo da forma que dá, mas eu não tenho assim, eu tinha muita culpa na época, mas hoje eu não tenho arrependimentos, porque eu tenho clareza de que a escolha que eu fiz, eu não abandonei o meu trabalho, eu consegui né, ir do jeito que eu queria, mas eu priorizei o que realmente importava para mim. E hoje eu sou muito feliz com o vínculo que eu tenho com as minhas filhas, com as minhas meninas, e eu tenho certeza que foi por conta dessa escolha de levar na escola, de trazer, de estar nas reuniões, de fazer o que eu podia, que para mim era importante. Não acho que isso também é algo que tem que ser igual para todos, né? Mas para mim foi valoroso assim de estar com elas em momentos importantes. Então, não sei, sinto que foi um pouco assim para mim. Eu acho tão importante você contar essa história, Fê, porque as pessoas que veem, né, a praia como seu quintal, elas não sabem a batalha. A Fernanda construiu a carreira dela sozinha em São Paulo, gente, sozinha. E sozinha depois com 2 bebês e com o marido viajando e começando a carreira. E o mais legal, né, Fê, que você Em fala São Paulo, né, tipo, São não é qualquer Paulo. cidade, é São Paulo. Sozinha, porque muitas vezes hoje vê o que a Fê é e fala: "Nossa, né, que vida fácil, olha lá", mas assim, existe uma construção, existe uma dedicação, existe uma no caso dela, uma clareza do que era importante. Eu não tinha nada dessa clareza quando a minha mais velha nasceu. Quando a Maitê nasceu, a Maitê tem 10 anos. E foi uma revolução na minha vida, porque não só eu estava passando pela essa transição, né, de deixar de ser só uma mulher solta, livre pelo mundo e agora me transformar numa mãe, mas eu mudei minha vida inteira, né, foi uma revolução real, eu mudei de carreira e eu mudei de cidade, eu só não mudei de marido, porque veio ao caso, mas eu mudei absolutamente minha vida inteira, porque o que aconteceu comigo, meninas, foi o seguinte, eu era muito arrogante. Eu achava que eu tinha tirado a vida de letra. Eu achava que eu tinha entendido tudo, que eu dominava a minha vida, eu era muito independente, eu tinha uma carreira já muito construída, eu já tinha um cargo muito alto, eu já ganhava muito dinheiro, eu tinha equipe debaixo de mim, eu trabalhava numa empresa que é o sonho de todo mundo trabalhar. Enfim, para mim a vida estava, sabe, dominei, sei o que eu estou fazendo, não entendo essa galera que está aí perdida, sofrendo. Então, assim, vou engravidar, vou colocar essa bebezinha ali no berço e vou retomar para minha vida. Tudo certo? Eu não achei que nada pudesse me desafiar mais do que a minha vida profissional já desafiar, porque eu tinha desafios muito grandes, eu lidava com coisas muito grandes, com pessoas muito importantes. Por isso que eu falo que é uma arrogância. E a maternidade, amém, veio para me trazer humildade, veio para me trazer paz de espírito, veio para que eu pudesse olhar de outra forma para o mundo, mas foi muito duro, porque quando a Maitê nasceu, eu lembro o dia que a gente chegou em casa da maternidade, porque eu também tive ela num hospital que é quase um hotel, né, com governantas e tudo, então estava tudo bem. Quando eu entrei em casa com ela no colo, eu lembro que eu olhei assim, e eu morava num loft, pensa, um apartamento sem paredes, e eu achava que eu ia pôr ela no berço e ia seguir minha vida. E eu não sabia onde pôr ela. Eu olhei para o Bruno, meu marido, e falei: "Tá, mas onde a gente põe ela agora? O que a gente faz?" E aí eu comecei a me dar conta que, meu Deus, pela primeira vez na minha vida, eu não sei nada. Eu não sei como agir, eu não sei o que fazer, eu não sei como eu tô me sentindo. Eu me senti, assim, de um jeito totalmente fora do controle, que é um jeito que eu nunca me senti na minha vida. Eu era uma pessoa muito com as rédeas, né, planejava e realizava, e conquistava e conquistava. Então a licença maternidade para mim e eu gente, eu achava que eu ia começar uma pós-graduação durante a licença maternidade, que eu ia aprender outra língua, porque eu pensava: "Não, vou ficar 6 meses em casa, vou ter muito tempo, né, para fazer tudo isso", enfim. Então as primeiras semanas foram, assim, de luto total, porque aquela Milena teve que morrer, e eu comecei a ter que fazer uma despedida dela. Mas era assim, né, as pessoas falam do bebê que chora ali na hora da bruxa, e que não sei o quê. Eu chorava o dia inteiro, ela é de menos, eu que chorava mais. E eu me sentia muito desesperada, porque eu estava dentro de casa, me sentindo muito presa, com aquela angústia de: "Não deixa esse bebê morrer, não deixa esse bebê morrer". Eu falo muito sobre isso, né, que a gente dá mamar, a gente põe para dormir, é uma responsabilidade daquela vida, e aquela coisinha muito frágil. E eu assistindo Ana Maria Braga, com vazio,
enorme, me sentindo a pior pessoa do mundo, improdutiva, sem valor nenhum. E aí, nesse momento, eu comecei a entender que eu não tinha autoestima nenhuma. Logo eu que me achava a pessoa resolvida. Comecei a entender que eu tinha muita coisa para trabalhar em mim mesma, se eu quisesse ser uma mãe, pelo menos decente, adequada para aquela criança. E ali, por isso que eu falo que é uma experiência espiritual, sabe, porque me tirou desse patamar que eu estava. A Maitê me salvou disso, e meu marido me salvou, porque a ideia da maternidade foi dele, né, e tudo isso era dele, não era muito meu, eu estava ali vivendo uma vida bem inconsciente. E eu me sinto de verdade resgatada por essa questão de ter tido uma filha que me fez olhar as coisas como elas são, sabe, que me fez sair dessa bolha de ilusão que eu estava, nesse lugar. Hoje eu olho e minha vida era muito, apesar de ser muito cheia, muito complexa, era muito vazia, porque faltava o significado que vocês trouxeram aqui, né, faltava essa questão de olhar para mim, nunca tinha feito nada disso na vida. E aí eu comecei a perceber que aquele modelo de vida que eu tinha construído até ali não ia mais funcionar para mim, para a vida que eu queria ter dali em diante. Foi um marco, né, eu olhava para tudo que eu tinha construído com muito trabalho, com muito empenho, com muito estudo, com muita dedicação, e meu Deus, eu fiz tudo isso para agora abandonar tudo isso? Então me deu um peso muito grande de tomar essa decisão de sim, eu vou abandonar tudo isso, porque não vai funcionar mais, eu preciso construir outra coisa, eu preciso ser outra pessoa. E aí o meu emprego e a cidade que eu nasci, que é São Paulo, o apartamento que eu morava, nada daquilo se encaixava mais. Então eu tive que literalmente começar do zero e fazer toda uma revolução na minha vida a partir daquilo. Uau, são 2 movimentos realmente de renascimento através da maternidade, como a fase em que a gente se torna mãe, ela também traz desafios e facilidades diferentes, né. Porque eu vejo que eu que fui mãe mais velha, que casei mais velha, um dos grandes desafios para mim quando a Lara veio, foi perceber que aquela que eu era no trabalho, porque eu pude muito tempo viver para o meu trabalho, mais do que para o meu casamento, assim, para cuidar para a pessoa, no nível de uma disponibilidade e de uma doação emocional que eu não percebia que ela não seria mais possível. Então, teve um momento ali que eu percebi que para eu conseguir de fato viver sem me trair a maternidade e a profissão, eu ia precisar suportar ser menos nas 2. Ser menos no sentido dos ideais que eu tinha, porque acham que porque a gente faz terapia e é do autoconhecimento, a gente vai ter as respostas, mas para mim o verdadeiro autoconhecimento ele vem realmente na experiência da vida. Então quando a Lara veio e sepultou muitas das coisas que eu pensava que já sabia e de como eu faria, porque eu não conhecia o vínculo com uma criança, o vínculo visceral. Para mim seria muito mais fácil encaixar ela na minha vida e continuar vivendo, encaixar ela num modelo de amor e continuar vivendo. E aí quando ela se impôs, e eu percebi que nada mais eu sabia e dominava, foi muito difícil para mim fazer o luto de quem eu era também para o outro. E ser essa nova profissional que às vezes frustra, que muitas vezes não está disponível, que às vezes não consegue ter os mesmos raciocínios mentais que tinha, ao mesmo tempo ser para Lara uma mãe que precisa é um sábado, eu preciso estar aqui também. Então começar a fazer um movimento que para Fer parece que foi mais espontâneo, assim, de ter clareza do que é essencial e saber que o tempo todo para não me trair eu tô frustrando alguém e viver bem com isso. Nesse momento eu tô frustrando o meu ideal de mãe, como em outros momentos o meu ideal de terapeuta, de pessoa. Por isso que eu acho que a maternidade ela me trouxe muito para mim, porque é uma força para um movimento de autenticidade que eu acho que eu não teria em outro momento, de bancar não ser, de ter o limite, porque não é mais nenhuma escolha o limite, simplesmente um influenza entra na minha casa e acabou a agenda que eu sempre tive tanto primor em manter e manter um horário, e chega o dia da gravação do podcast, não importa se ela acordou me amando muito, aí é hora de investir aqui. E eu acho que quanto mais eu conseguir aceitar que eu não vou ser os meus ideais de eu em nada, mais eu conseguir também me abrir para ser transformada por essa experiência, porque eu estou percebendo que o amor que eu recebia, ele não é tanto pelo que eu entregava,
Só que eu tive que correr esse risco primeiro. Então, as pessoas não estavam ali pelo quanto sangrava, ou pela disciplina, ou pelo sorriso. Algumas sim, mas essas que possam ir embora também, que possam seguir. Mas é muito interessante que para mim maternidade e carreira juntos estão revisando o meu senso de valor mesmo, como ser humano, como Positivo, pessoa. tal. Onde que tá, né, onde que eu tô colocando o meu crivo? É na minha agenda, é no meu faturamento, é na habilidade da minha filha? E perceber que se for continuar assim vai ficar pesado demais, eu não vou conseguir. Se o crivo for o olhar do outro, a aprovação do outro, então também parece que a maternidade, quando a gente se abre para ela, ela não deixa mais a gente fugir da gente mesmo, como se ela fosse um convite para individuação. Não tem como não se ver, não tem como não se encarar, escancarar os medos, as inseguranças, só que ela também coloca a gente num lugar de leveza, porque quando a gente aceita tudo isso, a gente é tão mais pequeno perante a vida. Esse meu lugar de humildade, esse meu reposicionamento de lugar perante a vida, perante mim, eu nunca imaginei que a leveza que eu buscava viria de ser menos. Eu achava que eu ia ser mais do bastante o suficiente para ter poupanças em todas as áreas da minha vida, que agora eu tenho o direito, o mérito. Agora eu posso ser leve com tudo garantido. E não, eu precisava suportar ser menos. É um alívio. A desimportância, sabe a escolha da desimportância? E é engraçado que é uma frase que me vem muito na cabeça, assim, quando eu titubeio, fica aquela o conflito, né, entre eu e o mundo, e aí quando eu falo pra mim: "Tu não é tão importante", isso me traz uma leveza, sabe? E ouvindo vocês falarem, meninas, eu fiquei bastante tocada, assim, com um aspecto comum, né, no que as três trazem, que é essa humildade de reconhecer a grandeza, né, do arquétipo da grande mãe, da maternidade, e de reconhecer o tamanho da vida, né, e o nosso verdadeiro tamanho. Mas tem algo aqui que vem um pouquinho antes, né, da humildade, os olhares que vocês tiveram para ver, para umidecer e aí conseguir fazer todas as transformações necessárias. Porque me parece, eu tenho entrado em contato, né, com essa dimensão aí do inconsciente, desse algo que trabalha a nosso favor, dessa fagulha, dessa centelha que nos dá esses olhos para ver, porque vocês poderiam simplesmente ter resistido à experiência. Não, eu vou trabalhar, eu vou encaixar o bebê na minha vida profissional. E eu percebo que isso gera muita angústia para muitas mulheres, o resistir à experiência, né? Então não é tão simples umidecer, a gente precisa ter olhos para ver, sentidos para sentir essa experiência, para que ela nos transforme, né? E eu percebo na fala de vocês, na experiência de vocês, isso que eu acho muito bonito, que é algo que é da ordem do indizível mesmo, não tem como a gente apalpar e dizer, foi isso que fez você enxergar, mas é essa fagulha, esse algo do nosso inconsciente que trabalha a nosso favor e que dá aquele estalinho, olha para isso, sente isso. E aí a gente vai passar por todo o processo de umidecer, choro e ranger de dentes, porque não é simples perceber, né, as nossas falhas, as nossas sombras, aquilo que a gente não reconhecia antes, os lutos que a gente tem que fazer, que vem junto com a maternidade. Então, para que tudo isso aconteça, precisa ter esse olhar, né? E que bom que vocês trouxeram isso pra gente. E eu gostaria de deixar isso para as nossas ouvintes, assim, se a gente puder, né, dar alguma dica, algum conselho, né, uma sugestão, procure essa fagulha dentro de você, né, que possa te dar essa humildade para ver, porque senão a gente vai ver através de uma grande dor. A dor vai ficar insuportável, insustentável, né? Mas quando a gente tem esse olhar, essa atenção para esse algo mais sutil da experiência, acaba trazendo mais leveza, acaba trazendo mais firmeza para a gente passar pelos lutos, pelas dores, pelas transformações, que não são poucas, para construir a nossa trajetória nessa nova versão, Só né? que para mim nem foi algo tão iluminado, né, assim, de parar e refletir. Eu tenho um amigo que nunca me abandona, não me deixa descarregar muito, que é o meu corpo. É através do sintoma mesmo.
Ele não deixa eu me trair demais. Quando vem um novo convite, quando vem a nova carta, eu confesso que eu não vou meditar para ouvir. Assim, agora eu vou lá porque eu quero ouvir. Não, mas o sintoma não deixa eu fugir por tempo demais. Quando eu tô muito agitada, quando eu começo a acordar no meio da noite, eu já conheço os meus sintomas, o meu intestino, quando eu tô tentando controlar demais. Eu acho muito legal que o meu corpo ele é bem oráculo nesse sentido, sabe? Ele começa a apontar e eu sou muito obrigada a ver, senão ele vai gritando e vai ficando com sintomas maiores. E Sim, outra mas o que eu coisa, digo é que tem muita gente que não tem esse não olhar, vê o sintoma, mesmo né? assim, você olha para o sintoma, Não tem nem a sensibilidade, que tem muita vai gente ter um que é sintoma exato, cada vez maior até virar uma doença grave, incurável, Sim, né? Então, é dessa fabulinha, eu acho que por mais que tenha a dor, existe um olhar para isso, como o que que isso quer me dizer? Porque muita gente vai resistindo, é isso que eu quero dizer, né? Que muita gente vai resistindo, não vai olhando, e aí vai virando uma bola de neve, né? E vai virando um sintoma ou emocional ou físico gigantesco, né? Eu acho que não tem maior convite da vida para se observar, do que a maternidade, porque, né, essa mulher que está ali, como a Mi estava contando da história dela, vivendo bem consciente, desde o momento que existe a gravidez em si, as transformações do corpo, o bebê mexendo, as alterações hormonais, tudo assim é a hora de olhar, é a hora de sentir. Então eu acho que a grande dor e o grande amor da maternidade vem muito dessa obrigação que você tem de se conectar com o seu corpo, de se conectar com o seu bebê, porque tem 1000 regras, não sei se vocês leram os milhões de livros de maternidade, mas na hora é o sentir, na hora é o instinto de mãe, é o entender o seu bebê, é conectar com ele, fazer aquela dança tão mágica que é mãe e bebê, se entendendo, né? E ainda incluindo o pai nesse momento e marido, né? Porque tem o sentir do papel do pai nessa história e tem o sentir do papel do marido, como que fica, né, esse casal. Então eu acho que é um mergulho muito grande em tudo isso. E isso dói, mas isso transforma, né? É inevitável. Então nos obriga a sair do automático e ficar menos no controle, que eu acho que é o grande desafio das mulheres realizadoras, controladoras eu acho não, né, muito do meu perfil e a minha, a gente se identifica muito nesse lugar, é um trabalho constante que a gente faz, e a maternidade ela puxa o tapete, porque tu é obrigada a se entregar para aquilo, né, para transformações do teu corpo, para o não controle sobre as questões do teu bebê, e tu é obrigada a resgatar o sentir, não dá para mentalizar tudo e não dá, é tá na simplesmente ficar análise. atenta, não é na análise. Então isso é muito impactante e lindo e dolorido ao mesmo tempo. Agora tem uma coisa bem importante que eu acho que a gente tem que falar aqui, que não é só através da maternidade que isso é possível, né, eu não gosto desse papo, assim, porque imagina qualquer pessoa é capaz de passar por uma transformação, assim, né, por mudar o nível de consciência em qualquer fase da vida, independente da maternidade ou não. O que a maternidade apresenta pra gente é uma urgência e uma obrigação, e para mim parece um acelerador, como outras situações da vida. Acelera um processo de maturidade que você é obrigada a sair do lugar de criancinha mimada e se tornar uma adulta. E como é que, para mim, isso se apresenta, tá? Para mim é muito claro. Eu acho que enquanto a gente está navegando pela vida como crianças mimadas, né, mulheres mimadas, a gente olha para a vida, olha para o mundo, olha para o nosso entorno, para as nossas relações e para o nosso trabalho a partir de um lugar de como eu posso tirar proveito disso aqui. O que tem aqui para mim, para o meu sucesso, para minha realização, para minha conquista? Ou seja, como que a vida pode me servir? E aí, o que é se tornar uma mulher adulta? É olhar para esse mesmo entorno, para essa mesma realidade, com os olhos de quem quer servir. Como eu posso contribuir nessa situação? Como e o que essa situação espera de mim? Eu tenho certeza que com vocês acontece isso, porque eu me deparo com situações assim o dia inteiro na minha casa com as minhas filhas, né? Eu não posso, diante delas, me colocar de um lugar de criança mimada. Como que isso aqui pode me agradar mais? Como eu posso tirar mais prazer dessa situação? Não! Na maternidade é sempre o que essa situação espera de mim.
como eu tenho que me portar, qual é a minha postura, quais as ferramentas emocionais que eu vou ter que colocar aqui na mesa. Então, é um amadurecimento, plá, é um soco na cara, você precisa sair do lugar da criança mimada, da mulherzinha que espera receber, receber, receber. E isso para o trabalho, gente, para a carreira, é maravilhoso, é grandioso esse soco na cara, porque a gente entende que trabalho é contribuição, é serviço. A gente sai do lugar do quanto eu tenho que cobrar, como essa pessoa tem que me aplaudir, como eu tenho que ser validada, cadê meu troféu, cadê meu aplauso, cadê minha promoção, cadê meu bônus? E você entra para esse lugar que todo mundo diz que busca, que é o do propósito, o do significado, o do sentido, o da humildade de saber que a gente está aqui para melhorar as coisas. Com o nosso trabalho autêntico. Então, a minha transformação de carreira foi muito a partir disso. Sair do lugar da menina, precisava, do cargo, da função, do salário, da bolsa, do motorista, daquela empresa glamourosa, sair desse lugar de olha só tudo que eu conquistei, olha quem eu sou, olha a profissional maravilhosa que eu sou, como as pessoas me querem, né, como eu sou requisitada, e por ser muito requisitada, estou sempre disponível. Começar a entender, tá, qual é o trabalho que eu tenho de verdade, que só eu tenho, que só eu sei fazer, e como que eu posso distribuir isso para o mundo? Como é que eu posso agora transformar minha carreira num lugar mais autêntico, onde eu vou entregar essa bagagem que eu tive, e sou muito grata, né, por esses anos todos no mundo corporativo, porque me deu muita coisa também, eu aprendi muita coisa, mas eu tive que entender como transformar isso, não só na maternidade, como na minha carreira também. Como é que eu vou sair desse lugar e poder entregar, devolver agora para o mundo e servir, e estar muito aberta para impactar pessoas, que é o meu grande barato, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano e meu servir é isso. Como é que eu posso pegar o que eu sei, essa sabedoria, não necessariamente conhecimento, mas sabedoria, e como é que eu posso ajudar alguém, a ela ou ele poder também melhorar a vida, né? Então, a transição de carreira, ela é inevitável, você não precisa mudar de trabalho, mudar de emprego, mas você faz uma transição porque você começa a olhar o seu entorno, o seu mundo, com outros olhos, com um olhar mais maduro. E isso graças aos nossos filhos, não tem outra forma, não tem outra forma. Tem outra forma, não precisa ser através da maternidade, mas é assim, de repente você tem que ser uma adulta responsável. A maternidade, ela é um convite para a gente começar a viver para além do próprio umbigo. E eu lembro, teve uma sexta-feira que eu falei para a Cami, eu falei: "Olha, o luto mais difícil agora é que não importa o que eu faça, não vai chegar aquele momento da sexta-feira que acabou, e que eu vou poder relaxar, e que eu sei que eu cumpri tudo e foi". E hoje, quando você fala isso, eu percebo que naquele momento eu estava simbolizando o quanto é difícil não viver só para mim. Porque por mais que no trabalho, né, a gente trabalhe servindo o outro, cuidando do outro, vendo o outro, aquilo tem um fim onde eu volto a existir apenas para mim mesma, eu controlo, "Ai, hoje eu tenho que dar, nossa, eu tenho que dar para Fernanda, agora eu tenho uma planilha para mostrar para Milena". Mas quando o filho se impõe, ele não pergunta o que você tem para dar, e aí a gente começa com o tempo dar a partir de um outro lugar. É servir a partir de um outro lugar que não esse da performance, que não esse de cumprir tabela. Então, eu não acho que a maternidade necessariamente transforma, apesar de pesquisas falarem que esse processo muda todo até o cérebro, mas eu acho que a relação com o amor real, e talvez na nossa sociedade hoje, em poucas experiências a gente realmente abra as porteiras para se permitir o amor real. Muitas vezes o amor, até pelo companheiro, ele ainda é condicionado a isso me agrada, isso não me agrada. No mais das vezes, quando a gente está frustrada com o marido, é porque quem ele é não é o que a gente espera, ou do jeito que a gente espera, na velocidade que a gente espera, ou seja, o outro não pode ser o outro. Agora, o bebê, ele é um outro de um jeito tão diferente da nossa rotina, porque ele coloca cocô, necessidade de mamar, febre, amor, ele, né, gruda na gente como um macaquinho, que ele, para mim, é uma experiência direta do amor incondicional, revelando a cada momento o quanto eu não conhecia o amor. Tanto que a minha relação com o amor mudou, inclusive aos que eu servia antes. Eu tenho um sentido, um amor pelas pessoas, às vezes por pessoas
que eu não tenho troca direta, mas em alguns momentos parece que jorra algo do meu coração, assim, eu sinto uma empatia, um carinho, uma vontade de um bem-dizer, e muitas vezes eu nem vou falar com essa pessoa. Então eu percebo que, na minha experiência, o que realmente me transformou foi aprender a deixar o amor existir através de mim, com toda a vulnerabilidade que o amor traz. Porque hoje eu vejo que muito do que eu chamava de responsabilidade, de performance, na verdade era uma forma que eu encontrei de lidar com o medo, com a insegurança de me colocar vulnerável na vida. Eu lembro quando a gente era pequena, tinha aquela brincadeira de se jogar para trás, se alguém pegava. Eu falo que eu era a criança que nunca me jogava para trás. Eu sou a criança que inventou redes, telas e que encontrou o jeito de fingir que estava se jogando, mas na verdade sempre estava se segurando. E aí eu acho que a maternidade também vem do jeito que a gente precisa, né? Então, para mim, a Lara veio depois de 3 que não vieram, ela vem com uma história que realmente tinha todos os conteúdos necessários para desmantelar todas as minhas estratégias, todas as minhas proteções. E hoje eu vejo que um lado meu sempre buscou o amor e a conexão, e o outro lado meu sempre me protegeu isso. E no meio disso vem Lara e Dinamita. Então, e eu acho tão gostoso viver nessa relação de amor, porque antes eu não tinha essa capacidade de me encantar com o pequeno. O amor não tá só ali, às vezes eu olho a minha oliveira, assim, eu sinto amor, e falando eu me sinto um unicórnio rosa, mas eu acho que vocês conseguem tá chegando no que eu tô 100%. falando? Nossa, eu me identifico 100%. Quando tu fala jorrar amor, para mim é a sensação que eu tenho com a maternidade ainda hoje, assim. E eu sinto exatamente isso, assim, quando eu tô com uma conexão bem especial com as minhas filhas, eu sinto o quanto isso reverbera, assim, em tantos aspectos da minha vida. E é bem isso, assim, não é que eu melhoro a minha relação com os outros, é um amor que eu tenho para dar e que não acaba, sabe? É um amor interminável, porque é algo muito forte e avassalador, né? Eu acho que eu sinto isso também, é nesse nível. Que lindo isso, né. Eu também sinto um alto amor muito a partir da maternidade. Foi a primeira vez na vida que eu comecei a entender que eu não tinha uma relação de amor comigo mesma, que eu nunca parei para pensar sobre isso, sabe. Eu achava que eu me gostava, achava que, né, que eu era uma pessoa, de novo, era muito bem resolvida, mas foi duro olhar para isso também. Eu nunca me tratei com amor, que eu nunca soube me amar, eu não fui ensinada a fazer isso. E as minhas filhas que abriram essa portinha, sabe, de eu começar a me acolher mais, a ter mais respeito por mim, a me olhar com carinho mesmo, a ser mais gentil. Meu Deus, essa palavra não existia no meu vocabulário, eu achava que gentileza era coisinha, assim, para pessoas que queriam um pouco da vida, sabe, o que a Thay falou, né, da gente conseguir curtir o simples, o cotidiano, de olhar a beleza e de ver amor nas coisas que já estão ali disponíveis. Eu não sabia fazer isso. Eu tinha amor por aquilo que eu ainda não tinha, por aquilo que eu ainda não era, por aquilo que eu ainda não tinha conseguido conquistar ou fazer. Então as minhas filhas também me trazem essa sutileza, e eu acho que é por isso que eu tive meninas, 2 meninas, mesmo passando a vida toda achando e falando para todo mundo que eu ia ter moleque, que eu só ia ter filho homem, sempre falei isso. Falei inclusive para o meu marido, falei que eu tinha certeza que era um menino sim, que não precisava de ultrassom nenhum, já tinha nome, já tinha tudo. E quando a gente foi ver a ultrassom, ele olhou para mim com uma cara de: "Você me traiu, é uma menina". Eu: "Meu Deus, não é uma menina, tá errado". Então até essa arrogância eu tinha, sabe. E aí a vida me trouxe 2 meninas e, por incrível que pareça, na segunda gravidez, gente, eu também tinha certeza que era menino, ainda não tinha é menino, não precisa de ultrassom, já temos nome, já temos tudo. Doei todas as coisas da mais velha, porque não ia dar para usar no menino. Então, assim, é uma loucura como a gente se torna alguém completamente autossuficiente e acha que isso é uma coisa positiva, que isso é algo que, ó, dei o check, não preciso de ninguém, sou independente, preciso só de mim mesma, mas nem a mim mesma eu tinha, sabe? Essa que é a realidade. Então a maternidade, quando a gente se abre, né, quando a gente está muito disposta a estar, eu me sentia do avesso, até hoje me sinto, muitas vezes, do avesso.
indisposta, completamente sem saber o que fazer. Eu não sou essa mãe que eu sei o que fazer, está planejado. A maternidade me deu esse sentir e esse vai que você vai saber. E muitas vezes eu me vejo dando resposta para elas de coisas completamente que saem do meu coração. E eu nunca tive isso na vida. Eu sempre me organizei previamente, né? Estava ali estudada, sabia o que eu ia dizer, sabia o que eu ia dizer. E a maternidade é um lugar que eu não sei. E algumas vezes tem dado certo até aqui, totalmente por esse lugar do amor. Então isso é muito incrível, sabe? Porque para mim é tudo muito novo. A maternidade é o lugar de novidade na minha vida, é o lugar de mistério, de meu Deus, eu não conheço, não sei, me mostra mais, quero mais disso, quero experienciar, quero aprender, quero... Isso é claro que reflete no trabalho, para mim é nítido, isso que eu queria que as mulheres que são mães novas, como vocês, que ainda se sentem perdidas, Cami, de alguma forma, é confiar muito que vai transmitir, sabe? Tudo que você está se dispondo a ser como mãe e toda essa incerteza, e todo esse lugar de estar perdida, é muito especial, porque isso vai reverberar pela vida toda e as mulheres mães têm superpoderes, né, gente, no mundo do trabalho, superpoderes. Eu, quando eu participo de algum processo seletivo em grandes empresas, né, quando a gente está fazendo a contratação ou desenhando organogramas, sempre que tem alguém que é mãe, eu falo, cara, vai por aqui, porque as habilidades que a gente conquista na maternidade, habilidades e competências que a gente só conquista depois que a gente tem bebês e crianças em casa, são esplêndidas no mundo do trabalho, sabe? Essa mulher, ela, pela primeira vez, provavelmente vai ter que exercer uma liderança real. Ela tem que motivar, ela tem que engajar, ela tem que inspirar, ela tem que fazer gestão de tudo. A gestão de pessoas, a gestão de tempo, a gestão de logística. Então, ela tem habilidades que faltam no mercado de trabalho. Então, a gente se torna muito mais poderosa nesse sentido. Mas a gente precisa se apropriar disso também. Porque existe ai, agora eu sou mãe e, né, eu não sei muito bem se o mercado vai me aceitar, se eu mereço o meu lugar aqui. Não, você pode ser mãe como sua prioridade, como foi trouxe, no nosso caso aqui, né? Todas nós provavelmente temos esse papel como o mais importante da nossa vida, mas a gente também pode trabalhar como nunca antes, sabe? O potencial produtivo, assim, ele vai para a lua, porque você se organiza, você não tem tempo a perder, você tem que estar em casa para limpar cocô, então é tudo muito mais dinâmico e produtivo, assim, mais eficaz, mais eficiente. Então, eu não sei se a gente tem que falar algum aspecto negativo da Ô, maternidade. Mi, mas deixa eu te falar, estava te ouvindo aqui, eu ia falar exatamente isso, né? Antes as meninas estavam falando sobre a importância da humildade, como a gente é obrigada a virar humilde na maternidade, e assim, diferente da tua experiência, que saiu da arrogância e foi obrigada a lidar com algumas questões, e também tem a ver com o que a Thay falou sobre o momento de vida. Eu fui mãe muito nova em muitas coisas, assim, não só de idade. Eu tinha um casamento recente, eu tinha mudado para São Paulo recente, eu estava começando a minha carreira lá, então foi tudo muito novo. E a maternidade trouxe para mim esse lugar de poder imediato, assim, eu me senti uma pessoa muito confiante, muito poderosa. Claro que isso tá nos olhos do teu filho, quando ele te olha e, né, tu se sente realmente tudo na vida daquele ser. Isso é até perigoso, né? Quando tu não consegue ter uma medida para isso, mas eu acho que vem muito também desse lugar de tu é obrigada a confiar. Confiar que tu vai saber fazer, porque se tu fica pensando, meu Deus, e vai, eu lembro que minha filha teve no primeiro mês um negócio no olho, assim, que tinha que pingar um colírio preto, e aquilo me deixava desesperada, um negócio ainda do parto, né? O próprio parto, gente, o parto foi uma situação para mim, dessa virada de chave que eu falei. A hora que eu pari a minha filha de parto normal, do jeito que eu fiz força e achei que não ia conseguir, eu também não tô falando aqui que parto normal significa isso, né? A gente tá falando muito de histórias individuais. E isso, na minha vivência, assim, foi um momento que eu acho que saí dali, meu Deus, eu consegui fazer isso. E da onde que eu disse para mim durante a vida que eu não conseguiria fazer uma coisa ou outra. Então, assim, muitas experiências da maternidade e esse lugar, né, de tu ter que confiar que tu vai saber fazer, eu acho que isso empodera. Eu sinto até hoje, assim, esse poder. Se tudo der errado, eu tô aqui mãe, sabe? Mãe, de alguma forma tá, né? Não que esteja super funcionando, mas assim, é um poder tu criar seres
né, hoje eu que tenho as minhas adolescentes, já me sinto muito vitoriosa de olhar e ver que são 2 seres muito especiais para esse mundo, então assim, já sinto que é um trabalho que foi feito, assim, então eu acho que esse lugar de poder ele também é muito lindo da maternidade. E eu queria trazer aqui um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a matrescência, ela convida a um humildecer nosso perante a realidade, a gente como parte de uma existência que é maior do que a gente, ao mesmo tempo ela é um convite para nós que somos mulheres ocuparmos o nosso lugar de força e autoestima. Porque por mais que às vezes a gente pareça prepotente perante a vida, muitas vezes eu vejo que a gente tem dificuldade de bancar também o nosso lugar de força, o nosso lugar de qualidade, do quanto sim, em alguns momentos a gente arrasa, em alguns momentos a gente acerta, em alguns momentos a gente sabe, porque parece que a gente fica sempre nos 2 extremos, né, ou eu tô extremamente potente, ou parece que é mais certo eu sempre ou me desqualificar, ou me ver pequena. Eu notei muito isso quando eu comecei a fazer o convite para convidados no podcast, porque sempre que eu pedia para as mulheres como que elas querem ser apresentadas, mulheres extraordinárias, eu sempre recebi 2 linhas. E em outros movimentos, me conectando, né, com outras pessoas e vendo como os homens se colocam para ser apresentados, muitas vezes vem um texto, com muita facilidade em reconhecer suas qualidades. Então eu acho que a maternidade, ao mesmo tempo que humildece em umas coisas, ela faz a gente perceber a nossa potência, em alguns lugares conseguir bancar esse lugar, de agora aqui eu sei, aqui eu arrasei, e embora eu não saiba como ser mãe de uma filha de 18 anos, foi muito legal até os 17, embora eu não saiba o que fazer na próxima ADR, ou embora eu não saiba como fazer o próximo trabalho do Vai Pela Sombra, reconhecer que foi muito legal o que já foi feito. Esse lugar de autoestima também, da gente de se bancar e de, não, algumas coisas eu sei sim também. E quando a Mi fala do não saber, esse lugar do não saber no sentido de teoria, o quanto ele é o único lugar que demarca a autenticidade na relação. Porque sendo, por exemplo, Lara é um ser único, que amanhã não é a mesma que hoje. No momento em que eu achar que eu sei como cuidar dela, eu já vou ter deixado de saber ou não vou estar vendo ela. Eu fui a mãe que leu livros, que pensou que entabelar horas de sono, porque é assim que eu me relacionava com a vida. Mas eu percebo que com ela, essa postura do não saber é que abre a possibilidade da relação real, porque ela não precisa que eu saiba, ela precisa que de fato eu esteja ali. E isso me apoiou muito na profissão também, que muitas vezes o que eu preciso é realmente estar disponível para um encontro autêntico, genuíno, que aconteça naquele aqui e agora. E que o conhecimento esteja a serviço, se necessário, daquele encontro, mas sustentar encontros. Então, quando me perguntam sobre maternidade e profissão, hoje eu me sinto uma profissional muito melhor, porque eu consigo sustentar mais o lugar do não saber, mas com uma completa abertura naquele momento para também me permitir ser transformada com aquele outro e para que as respostas que precisam vir, elas venham de um outro lugar. Aí para quem tem 2 filhas, ou 2 filhos, que é o caso, mais de um filho, né, essa questão fica ainda mais óbvia, sabe, porque são 2 seres completamente diferentes, então o jeito de eu ser mãe, eu sou 2 mães completamente diferentes para minhas filhas. Então do que adianta, né, a teoria, esse lugar de eu sei o que fazer nesse momento, não, na hora do vamos ver ali é muito diferente, o como você tem que se portar, a resposta que você tem que dar, a interação, e assim é na vida, né, com qualquer pessoa. A gente precisa confiar mais e estar mais disponível, mais aberta para a relação ser genuína. A gente vai trazer agora uma pergunta que a gente selecionou de uma das meninas que participam da nossa comunidade, e aí eu vou jogar para vocês e a gente comenta um pouquinho sobre isso. Tenho observado, de uma maneira geral, que voltar a trabalhar ou ter um novo trabalho depois da maternidade é muito diferente do que voltar a ter uma carreira. Construir carreira no pós-maternidade demanda uma rede de apoio extensa, paga ou não paga, mas que verdadeiramente dê suporte. Como vocês avaliam esse movimento? Acho que tu vai
saber orientar melhor, Mi, essa resposta de carreira. Acho que trabalho e carreira são 2 coisas completamente diferentes, independente da fase de vida que você tá, né. Tendo filho, não tendo filho, qual a diferença? Trabalho é algo que você pode fazer e faz ao longo da vida, independente de remuneração, independente de planejamento. Então, quando eu cuido da minha casa, estou trabalhando. Quando eu coloco lixo na rua, estou trabalhando. Quando eu estou lendo um material prévio para fazer não sei o quê, estou trabalhando. E aí tem um trabalho remunerado, que é um emprego. Uma pessoa ela pode ter um emprego, uma atuação profissional, né, pode ser autônoma, mas ela trabalha para uma transação, existe um outro nesse contrato, né, existe uma remuneração. Mas você pode ter empregos vários na vida e não estar construindo uma carreira. Carreira é algo que você planeja, que você sabe onde você tem que se capacitar, que você sabe para onde você está indo, que você tem algum senso de direção, né. Então eu estou construindo uma carreira. Todo mundo precisa construir carreira? Não. Eu acho que a forma como a gente adapta, né, o nosso sustento depois de ser mãe é muito individual, muito pessoal. Pode sim, a gente está falando aqui de transições, mas uma mulher que acabou de ter um filho, ela pode sim voltar para a mesma realidade profissional que ela tinha antes, né. Nem todo mundo vai precisar mudar, como eu fiz, né, uma mudança muito grande. O que acontece é que a gente muda, as necessidades para além do nosso trabalho mudam, né, então, como a Thay falou, né, em um momento da vida você pode dedicar 90% da sua energia, foco e atenção para o trabalho. Aí, de repente, você não pode mais, se você tem alguém que depende de você. Então, eu acho que o grande batalha aqui é como você concilia depois, porque, a vida não te pede para conciliar muito, para abrir mão de muitas coisas, se você não tem uma família te esperando em casa. Fica um trabalho muito mais individual. Então, construir uma carreira planejadinha, seguir os passos, subir os degraus como a sociedade espera, é muito mais suave para uma pessoa que precisa dar conta só dela mesma. Acho que é aí que entra tanto esse negócio: "Preciso de uma rede de apoio, preciso de uma rede de apoio", porque existe esse apego a querer voltar para aquele modelo de vida que você tinha. Como é que eu vou dar conta de trabalhar, né, como eu, que trabalhava 10 horas por dia dentro de um escritório. Como que eu vou trabalhar 10 horas por dia fechada no escritório se eu não tenho uma rede de apoio para cuidar desse bebê? Então sim, se você quer voltar para o seu modelo prévio igualzinho, você vai precisar delegar cuidado com as suas crianças, com seus filhos. Tem certo e errado? Óbvio que não. Eu tenho várias amigas, clientes, mulheres que eu conheço, que delegam sim grande parte da maternidade, porque a prioridade delas é o trabalho. E não deve existir julgamento ou vergonha nessa escolha. Não deve. A mulher deve ter liberdade para poder assumir esse papel, até porque os homens estão fazendo isso há anos e ninguém julga eles. Agora, eu não estou falando de abandono infantil, né, gente? Vamos porque eu vejo muito também abandono infantil. Eu estou falando de uma mulher que pode fazer isso e se estrutura para isso, independente se a ajuda paga ou não. A grande questão, Cami, para essa pergunta é: o que que eu quero? E além do que eu quero, o que é possível para mim? Porque eu acho que todas nós aqui temos alguns privilégios, e para mim sempre foi claro que se eu sei que eu sou privilegiada, eu tenho que ser 10 vezes mais responsável do que uma pessoa que não tem privilégios. Então eu não tenho vergonha dos meus privilégios, porque eu sou muito responsável. O que que isso significa? Eu uso meus privilégios de forma muito responsável, como uma mulher adulta. Então, eu tenho mais privilégios, eu tenho mais poder de escolha. Então, eu preciso ser mais responsável com as minhas escolhas. E é isso que eu pude fazer, a Fê pôde fazer, vocês duas estão fazendo há algum tempo. Tem mulher que tem pouquíssima autonomia de escolha. A maioria das mulheres não tem escolha. Não existe esse questionamento: será que eu quero voltar para a vida profissional do jeito que ela era? Será que eu tenho que fazer ajustes? Não, ela tem que voltar, acabou. Então a gente também não pode romantizar tudo e entender que você tem que reconhecer o lugar de vida que você está, o que está sob o seu poder de fazer escolha, e ter muita coragem de assumir essas escolhas, né. Então você precisa de uma rede de apoio para retomar a vida como ela era, é isso que você quer? Então vai atrás dessa rede de apoio, né. Talvez você não tenha avó, tia, mas aí você paga uma rede de apoio para isso. Você estrutura, você abre mão de querer ser tudo ao mesmo tempo. Eu quero ser a profissional brilhante, eu quero ser a mãe brilhante, eu quero ser a esposa maravilhosa. Do que você vai abrir mão? De qual papel?
algum pratinho a gente precisa escolher derrubar, ao invés de ficar que nem umas malucas querendo equilibrar tudo, né? Porque isso também não faz bem para os nossos filhos. E uma coisa que eu aprendi conforme minhas filhas foram crescendo, não tem nenhum presente que eu sou capaz de dar para elas que seja melhor do que elas olharem para mim e verem uma mulher que é fiel à vida que ela quer ter, que encontra em outras esferas da vida satisfação, significado, que eu não volto tudo para a maternidade, que eu sou uma mulher livre. Isso eu olho no olhinho delas, eu sei o que elas esperam de mim, é isso. Então a gente também tem que assumir as coisas que são importantes para a gente e batalhar por elas. E é engraçado que a gente fala muito isso no Portal Ela, né, Mi? É sobre ter clareza e coerência. E eu olhando para trás, assim, na minha história, como eu estava contando para vocês, eu não tive isso. E isso me gerou muita culpa. Eu não tinha até chegar ao momento que eu me iluminei e tive muita clareza, foi muito sofrido. E mesmo assim, a coerência faz toda a diferença para tirar a culpa, porque aí você está realmente seguindo a escolha que ficou muito clara para você que é essa. Então, eu acho que no aspecto da maternidade, também a clareza e a coerência, como em tudo na vida, na saúde, né? A gente tem isso como um pilar do Portal Ela. Mas a clareza e a coerência são fundamentais para que aí sim essa mulher tenha resultado, que é uma vida harmonizada, uma vida satisfatória. Aqui entra aquela frase da Lucilena Galvão, que muitas vezes no nosso dia a dia a gente não vai estar podendo viver a vida que realmente já faça um sentido. Às vezes o máximo é perceber se a vida de hoje me aproxima um pouquinho da vida que eu quero viver ou me afasta, porque não necessariamente no hoje eu já vou conseguir fazer as escolhas que tragam totalmente para minha vida uma rotina que eu não precise tirar férias para viver, mas talvez eu já possa caminhar um pouquinho para que em algum momento isso seja um pouco mais possível. E só para a gente encerrar, eu acho muito importante o que a Milena trouxe sobre descobrir o que realmente faz sentido para a gente e viver honestamente em sintonia com isso. É o maior legado psíquico que a gente pode dar para os filhos, porque a maior maldição para a psique de uma criança não é uma mãe ausente, não é uma mãe que não quis o segundo filho, não é uma mãe que escolheu só ficar em casa. A maior maldição para a vida psíquica de uma criança é a vida não vivida dos pais. É quando os pais não tiveram coragem de se perguntar e serem honestos com eles sobre o que eles realmente precisariam, gostariam de realizar no seu vir a ser, porque todos somos sementes, todos temos um vir a ser dentro de nós. E quando eu, como adulto, não quero questionar, reconhecer e bancar o meu vir a ser, isso vai se tornar uma compulsão por vir a ser do meu filho. Então eu tô tirando dele a leveza de poder um dia se realizar a partir do vir a ser dele, porque inconscientemente ele pode querer compensar o que eu não me permiti, o que eu não me responsabilizei. Então, independente do que se pensa sobre maternidade e carreira, que se pense em primeira pessoa, com coragem de fazer as perguntas que precisam ser feitas, com a coragem de escutar as respostas que vão vindo paulatinamente no cotidiano e de viver um pouquinho mais próximo disso na realidade. Gente, quem não conhece vocês e a amizade que eu tenho com a Cami pode achar que eu tô sendo hiperbólica, mas poucas rodas me fariam tão feliz quanto poder escutar vocês, escutar a vida de vocês, o conhecimento que vocês têm como profissional. Eu me sinto profundamente amada, realizando em parte o meu vir a ser, porque eu não acho que é por acaso que nós todas temos filhas mulheres. Eu acho que isso fala de sementes de algo na realidade do feminino no mundo, do feminino que existe em homens e mulheres, do feminino como arquétipo de cuidado, nutrição, de presença. Então, acredito que faz parte do nosso vir a ser trazer um pouquinho isso para o mundo. Então, quando eu tô com vocês, eu sinto que eu me realizo a partir de um lugar muito profundo. Então, obrigada por terem achado esse tempo, por compartilharem quem vocês são. Cami, me sinto outra com você do meu lado, amiga. Obrigada por estar aqui. E agora, eu abro para cada um se despedir. Ai, obrigada, Thay. A gente tem essa relação de admiração mútua, né? Como eu falei, é muito lindo, muito especial. Vocês sempre junto com a gente no Portal Ela. E a gente que agradece essa oportunidade. Eu aqui como Nutri, mas passando um pouquinho das minhas experiências e sempre na vontade genuína, assim, de que alguma mulher possa se reconhecer, se identificar e tornar mais leve também o que ela está vivendo, porque no fundo é isso. Estamos todas juntas, né? Cada um no seu momento, mas passando pelas belezas e desafios da vida. E obrigada por estarem junto também, né, nessa caminhada.
Ai, Cami, tá? A gente tem tanta admiração e carinho por vocês e o trabalho que vocês fazem é muito importante. Uma das grandes vontades minha e da Fê no Portal Ela sempre foi aprofundar, né? A gente sair desse lugar da superfície, que muitas vezes a gente fica na vida, e conseguir puxar essa mulher um pouquinho para ela sentir mais, para ela refletir mais, para ela se questionar mais, para ela se aprofundar. E vocês fazem um trabalho tão profundo que é pura inspiração para nós, sempre foi. Vocês já me ajudaram muito na minha vida pessoal, como Vai Pela Sombra. Eu já escutei vocês em momentos muito difíceis da minha vida. Vocês já me trouxeram muita clareza, muitos insights, já me ajudaram nas minhas relações com outras mulheres, porque eu encaminho os episódios para as pessoas e falo: agora eu sei o que você passou, eu estou aqui, agora eu compreendi aquele momento. Então, eu acho que o trabalho de vocês é essencial e é uma honra estar aqui. E Thay, você falou da Cami, eu quero fechar falando que a Fê é o grande encontro da minha vida. Ai, nossa, você também. Ai, obrigada, bem, é recíproco. E que bom a gente poder viver isso juntas, né? Eu acho que é um grande presente, assim, estarmos nós duas duplas, né, formando um quarteto aqui. A gente realmente sabe o que significa isso que vocês sentem uma pela outra, porque a gente vive esse encontro também. Esse encontro de hoje, assim, poder voltar, eu tô até arrepiada, assim, poder voltar, né, nesse encontro específico significou muito para mim, assim, é um presente e é esse sentido de estar fazendo, né, um propósito do nosso self mesmo, que algo muito maior pede que a gente venha e que a gente se coloque a serviço, e é de uma generosidade muito grande. A gente conhece a generosidade que vocês têm de estar aqui, a gente agradece profundamente. A gente tem certeza que muitas mulheres podem se beneficiar, né, não só do trabalho, né, que vocês fazem de uma maneira muito brilhante no Portal Ela, mas as nossas ouvintes aqui, que a gente sabe que tem algumas coisas em comum, né, e as que não são também podem agora se beneficiar desse encontro único, né, dessa alquimia que rola entre nós, assim, que eu acho muito especial, né, já há um bom tempo. A gente se admira mutuamente. Então, muito obrigada pela generosidade de vocês. Com certeza eu me sinto assim, saio transformada desse encontro. Obrigada, né, pessoalmente por tudo que vocês falaram, porque é um momento assim que eu tô vivendo e foi muito bom pessoalmente também poder ouvir vocês. É muito inspirador sempre. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Bom sábado. Beijo, bom final Beijos, até logo, que seja logo. Até logo. Traz a Cami junto quando vier.